representantes da Igreja Católica em Buenos Aires, celebraram nesta terça-feira, dia 5 de setembro, uma missa em desagravo pelos ultrajes à figura do Papa Francisco, cometidos durante a campanha eleitoral, especialmente pelo vencedor das primárias, Javier Milei. A cerimônia ocorreu para reivindicar o Papa Francisco e rechaçar todos os tipos de injúrias, mentiras e insulto que estão se manifestando na campanha eleitoral. Ao longo da campanha, Javier Milei vinha dando declarações contra o Papa Francisco, chamando-o de comunista, personagem nefasto e representante do maligno na Terra. Após a vitória nas primárias, moderou o discurso dizendo que é o líder espiritual da grande maioria dos argentinos, que o receberia como um chefe de Estado caso fosse a Argentina e que o respeita. Javier Milei tem 52 anos e é formado em economia. Ele liderou com mais de 30% dos votos a eleição primária do dia 13 de agosto, na disputa pela presidência da Argentina. Após a missa contra os insultos ao Papa Francisco, alguns padres saíram em defesa do pontífice. O padre Di Paola disse ser indigno de um candidato dizer frases como a merda da justiça social, quando a busca por essa justiça faz parte do Evangelho e da doutrina social da Igreja. O sacerdote trabalhou com o Papa quando ele ainda era arcebispo de Buenos Aires. O Papa Francisco reconheceu nesta segunda-feira que os recentes comentários sobre a Rússia, visto pela Ucrânia como um elogio ao imperialismo, foram mal formulados. E disse que a sua intenção era lembrar os jovens russos de uma grande herança cultural e não política. Falando aos repórteres a bordo do avião que retornava da Mongólia, Francisco também disse que quer assegurar à China, com qual o Vaticano tem relações difíceis, que a Igreja Católica não tem segundas intenções e não deve ser vista como uma potência estrangeira. Eu não estava pensando em imperialismo quando disse isso, disse Francisco sobre seus comentários no mês passado. Em um discurso improvisado para jovens católicos russos no dia 25 de agosto, Francisco falou dos antigos czar Pedro I e Catarina II. Ambos expandiram o território russo, e disse aos jovens que eles eram os herdeiros do grande império russo. Os comentários causaram um alvoroço na Ucrânia, porque o presidente russo Vladimir Putin invocou os legados dos dois monarcas russos para justificar a invasão na Ucrânia e a anexação do seu território. A declaração foi bem recebida pelo Kremlin, que elogiou o Papa por seu conhecimento da história russa. Talvez não tenha sido a melhor maneira de dizer isso, mas ao falar da Grande Rússia, eu estava pensando não tanto geograficamente, mas culturalmente. Foi um comentário improvisado que me veio à mente, porque eu estudei a história russa na escola, disse o Papa, explicando por que mencionou Pedro e Catarina. A cultura russa é de grande beleza e profundidade. Ela não deve ser cancelada por causa de problemas políticos. Houve anos políticos sombrios na Rússia, mas o patrimônio está lá, disponível para todos, afirmou o Papa Francisco. O secretário de Estado do Vaticano, o cardeal Pietro Parolin, reforçou nesta terça-feira, dia 5 de setembro, a proximidade do Papa Francisco e da Santa Sé ao povo ucraniano. Parolin citou os apelos públicos e a Carta ao Povo Ucraniano em 2022, gestos recorrentes e significativos que tornariam injusto duvidar do seu afeto pelo povo ucraniano, com seu esforço nem sempre entendido e apreciado de contribuir para acabar com a atual tragédia, assegurando uma paz justa e estável através de negociações. O cardeal também destacou que a Secretaria de Estado ao lado do Papa se envolveu na troca de prisioneiros, na repatriação de crianças ucranianas desde a Rússia, no acordo de grãos e nos aspectos humanitários do conflito.
O movimento ocorre dias após a Ucrânia ter criticado o Papa Francisco por ter dito a jovens russos que eles eram herdeiros da Grande Mãe Rússia.